Muito bem, estamos começando o programa TCM Notícias aqui na sua TV Câmara e também nas nossas redes sociais, trazendo informações do Tribunal de Contas dos municípios do estado de Goiás, conversando com conselheiros, procuradores, auditores, fazendo as nossas reportagens, abrindo as portas do tribunal para que você conheça o nosso trabalho de orientação e também de fiscalização junto aos gestores públicos municipais. É o seu recurso que nós estamos cada vez mais querendo preservar. Hoje no nosso programa TCM Notícias nós vamos conversar com Davi de Castro Batista, que é gerente da Secretaria de Controle Externo de Atos de Pessoal do TCM. Davi, é um prazer estar recebendo você aqui no nosso programa TCM Notícias, numa TV aberta, num espaço cedido pela Câmara Municipal, pelos vereadores, para que a gente possa conversar com a sociedade. Obrigado, eu que agradeço o convite. Davi, você está na gerência, da Secretaria de Controle Externo de Atos de Pessoal. Para que a sociedade conheça cada vez mais, qual é a importância da Secretaria, o que realmente ela faz? Bom, a Secretaria de Atos de Pessoal, de Controle Externo de Atos de Pessoal, ela é muito importante. Primeiro porque a gente sabe que o maior gasto das prefeituras é com o quê? Com folha de pessoal. É o pessoal, né? É o maior gasto não só das prefeituras, como da administração pública geral em todo o Brasil. Então, é muito importante que você fiscalize os gastos com o pessoal desde o momento mesmo das contratações até as inativações. Então, lá na Secretaria, a gente analisa o que está previsto na própria Constituição. Então, a gente analisa, registra, para fins de analisa a legalidade para fins de registro, as admissões dos servidores efetivos, as aposentadorias e as pensões, e bem como também os editais de concurso público, que vêm antes dessas admissões, então prevê se os editais de concurso público estão dentro da legalidade, se não está tendo favorecimento a ninguém, se está tendo isonomia. E 246 municípios, né? É um trabalho muito ostensivo, intensivo da Secretaria, né? Exatamente, porque na verdade são 246 municípios, mas lembrando que a gente trabalha com unidades gestoras, então nós temos 246 poderes executivos, 246 poderes legislativos. Exato. Então, quer dizer, dobra. Dobra. E esse trabalho, ele é feito diário. Quer dizer, qualquer coisa que aconteça com relação à contratação de alguém, uma prefeitura vai contratar um servidor, tem que mandar a documentação para o tribunal, fazer a contratação e mandar para que o tribunal acompanhe, por exemplo, é parente do prefeito, não é parente, ou não sei o quê. Quer dizer, tudo isso envolve o trabalho da Secretaria. Exatamente. Hoje em dia, desde 2020, está funcionando o Colare Pessoal. O Colare Pessoal é um sistema de recebimento de dados de atos de pessoal dos municípios, seja do Poder Legislativo, seja do Poder Executivo. Então, seja todas as contratações, pagamentos, seja comissionado, efetivo, temporário, os editais de processo seletivo simplificado, os editais de processo de concurso público, aposentadorias, pensões, os gestores eles precisam encaminhar esses atos para o tribunal através do sistema Colare Pessoal. Então, e por exemplo, eu tenho aqui mais de 3 mil processos de aposentadoria, esses processos analisados somente esse ano, 2025, né? 2025. Então, desde janeiro de 2025, lá na Secretaria, nós já fizemos 3 mil análises de processos de aposentadoria. E é interessante também falar aqui para a sociedade, porque às vezes não tem dimensão do trabalho que é feito, dos números. Sim. Porque esses 3 mil processos de aposentadoria que foram analisados por poucos auditores. Mas, assim, isso é possível por quê? Porque a Secretaria tenta cada vez mais trazer a tecnologia para nos ajudar. Inclusive, desde o ano passado, foi desenvolvido lá na Secretaria um sistema que a gente chama de CEAP, Aposentadoria, que ele auxilia os auditores na análise. Então, ele já faz os cálculos, já provê lá se realmente está dentro das regras ou não, se cumpriu os requisitos de aposentadoria ou não. Isso agiliza, facilita para o auditor no momento lá que ele está analisando aqueles processos. Inclusive, esse sistema ele foi considerado uma boa prática pela Tricom. E agora, em maio deste ano, a gente inclusive foi até São Paulo, no terceiro laboratório de boas práticas dos Tribunais de Contas do Brasil, apresentamos essa boa prática
e por isso que a gente consegue analisar esse volume tão alto. E é interessante dizer também que lá o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás é um dos poucos tribunais de contas que consegue analisar de forma praticamente concomitante essas aposentadorias. Então a gente não deixa ter estoque, a gente consegue analisar de forma consideravelmente rápida. O STF, há algum tempo, ele determinou que 5 anos de entrada do processo de aposentadoria no Tribunal de Contas, se não for analisado, é registro tácito. Sim. Então, assim, vários tribunais, eles têm este problema de ter vários processos de aposentadoria, de admissão e de pensão, que sofrem registro tácito, porque não conseguem analisar em 5 anos. E eu falo com orgulho que o TCM, ele cumpre os prazos e não tem esse registro tácito. Eu sei que a gente está lá dentro do tribunal, acompanha muito o trabalho de vocês diariamente. Aí esse registro passa a ser definitivo, né? Com 5 anos, né? Sim, exatamente. Só para clarear para o nosso telespectador e para que ele entenda também, a Atricom é a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, que é uma associação que engloba todos os tribunais, que essa associação traça também diretrizes para os tribunais, né? Exato. Então, e aí, quer dizer, se em 5 anos... Se em 5 anos o processo, a análise, né, o registro não for realizado, não acontecer, é registro tácito. O STF, assim, decidiu para dar uma segurança também para o aposentado, para o pensionista, para não ficar aguardando eternamente. Então, aí nós vamos continuar falando aí sobre esse trabalho importante da Secretaria de Controle Externo de Atos de Pessoal, sobre a aposentadoria, mas eu quero mostrar para você agora, telespectador, que durante essa semana a primeira Câmara trabalhou também analisando processos lá no TCM. Acompanhe. Nesta terça-feira, 7 de outubro, a primeira Câmara analisou a pauta número 131 e julgou 39 processos, entre aposentadorias, admissões e balancetes. Participaram da sessão os conselheiros Daniel Goulart, Francisco Ramos e Sérgio Cardoso, os conselheiros substitutos Maurício Azevedo e Pedro Bastos, o procurador do MPC, José Gustavo Ataíde, a tradutora Vanúzia Oliveira e a secretária de plenário, Lorena Simão. A sessão foi transmitida ao vivo e pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube. Muito bem, estamos de volta com o programa TCM Notícias, toda semana aqui na sua TV Câmara e também nas nossas redes sociais, conversando com conselheiros, procuradores, auditores, abrindo as portas do TCM para que você conheça o trabalho tão fundamental, porque é recurso seu aí da sociedade. Hoje nós estamos falando com David Castro Batista, gerente da Secretaria de Controle Externo de Atos de Pessoal do TCM, falando sobre contratações, entre outros temas que envolvem pessoal, tanto nas prefeituras quanto nas câmaras municipais. Você estava dizendo aí que o tribunal ele tem investido em tecnologia para que agilize esses processos. No caso de pensões, em média, quanto tempo o tribunal leva para concluir um processo? Considerando toda a análise que começa na Secretaria de Controle Externo de Atos Pessoal, passa pelo Ministério Público de Contas, pelo gabinete do conselheiro relator e vai para votação, em torno de 4 a 6 meses. 4 a 6 meses num período que até 5 anos poderia, antes, né, de acordo com a decisão do STF, né, se não julgar nesse processo aí todo até 5 anos, torna-se definitivo. E o tribunal consegue, então, de 4 a 6 meses fazer esse trabalho? Exatamente. Isso vai depender só um pouco se o processo ele está redondinho, foi bem instruído, né? Então, a gente não precisa abrir diligência para o responsável, então ele vai rápido. 4 meses, normalmente, já está apto à votação. E hoje a comunicação, ela é mais rápida também com a prefeitura, Câmara Municipal? Quando chega um processo desse, o auditor trabalha em cima e já logo, se tiver faltando alguma coisa, já faz a comunicação imediata? Sim. Como é esse processo? Sim. Bom, com relação à pensão em específico, as pensões hoje em dia a gente já recebe elas dentro do ECPROC, que é o nosso novo processo eletrônico de processos. E a Superintendência de Informática, que foi concedida pela própria Superintendência de Informática do Tribunal de Contas dos Municípios, eles desenvolveram
de uma forma interessante, porque o que a gente solicitou e eles criaram uma forma que, de certa forma, aprimorou os regimes próprios de previdência social a encaminhar os processos já bem instruídos. Porque agora, lá, quando ele vai protocolar este processo lá no ECPROC, ele precisa colocar lá, vai ter os campos que ele tem que colocar. Então, nesse campo, você vai colocar o documento X, nesse documento Y, que são os documentos que a instrução normativa do tribunal pede para que eles sejam encaminhados. Então, dessa forma, não tem como ele esquecer um documento. Então, já vem praticamente completa de informação. Então, normalmente, quando a gente precisa abrir diligência, é questionando alguma questão mais específica, mas não por falta de instrução do processo. O tribunal também tem investido bastante, a Superintendência de Informática, juntamente lá com a Secretaria de Controle Externo de Arte Pessoal, no desenvolvimento do sistema mestre de missão. Porque como, não só o mestre de missão, um mestre de forma geral, mas para o nosso ouvinte entender o que é o mestre. Espectador, que é a admissão, né? Exato. Porque assim, a gente, como eu disse anteriormente, a gente recebe todos os dados referente a atos de pessoal em geral dos municípios, a gente recebe pelo sistema Colar e Pessoal. E já em outro sistema, no sistema mestre, que o mestre é, na verdade, mesa de trabalho do auditor. Então, é lá nesse sistema mestre que o auditor ele vai consultar estes dados. Então, o que a Superintendência de Informática vem desenvolvendo? Está desenvolvendo os painéis de consulta, então a gente consegue ir lá consultar agora as admissões que foram feitas, dá para gerar relatórios, dá para consultar os editais, dá para consultar todas as folhas de pagamento, dá para consultar quantitativo de comissionado, efetivo, temporário. Então, assim, são várias informações, subsídios, fixação. Então, todas as informações agora estão lá disponíveis para consulta. E outro sistema que dentro do mestre que já está funcionando, completou 12 meses agora em outubro, na verdade no final de setembro completou 12 meses, que é o mestre de missão. O mestre de missão, ele é mais que um painel de consulta, ele já é um painel de análise das próprias admissões dos servidores efetivos admitidos através de concurso público pelas prefeituras e pelas câmaras do Estado de Goiás. Ele trabalha em cima mais só do efetivo ou dos comissionados também? Nesse primeiro momento? Neste quesito é porque a Constituição determinou que os tribunais de contas analisem para fins de registro os servidores efetivos. Então, o mestre de missão, dentro dos painéis de consultas, a gente consegue consultar todos, inclusive os comissionados. Ver a documentação, se lá tem todas as documentações que foram, que são indispensáveis, isso a gente consegue consultar. Então, para fins de uma auditoria, nós temos toda essa documentação lá. Mas para fins de registro, a Constituição determinou que fossem os servidores efetivos aprovados por concurso público. E aí é onde que o mestre de missão entra. Pois é, muito interessante. E nós vamos falar daqui a pouco sobre pensões, né? Porque também é o segundo índice maior de admissões também, mais de 12 mil admissões nesse ano de 2025. Quer dizer, isso é dinheiro seu, né? Porque quando tem um servidor lá, ele tem que trabalhar bem, ele tem que atender todos os requisitos, né, que a lei manda de contratação, toda a documentação. Quer dizer, essa é uma análise que está sendo feita pela Secretaria e faz pela Secretaria de Controle Externo de Atos de Pessoal para ajudar a preservar o seu recurso, porque o trabalhador lá da prefeitura, a pessoa, o servidor da prefeitura, está lá recebendo um salário que é seu, né? Olha, vamos mostrar agora para você, telespectador, o trabalho do TCM do Pleno, né, da votação, daquilo que foi discutido no Pleno esta semana. Acompanhe. O Pleno analisou a pauta número 132 e julgou 38 processos. Na sessão da tarde desta quarta-feira, 8 de outubro, o presidente Joaquim de Castro conduziu os julgamentos com as presenças dos conselheiros Daniel Goulart, Francisco Ramos, Valcenor Braz, Sérgio Cardoso e Humberto Aidar, dos conselheiros substitutos Maurício Azevedo, Flávio Luna, Pedro Bastos e Laércio Amaral, do procurador-geral do MPC Henrique Pandim e do secretário de plenário Gustavo Melo Parreira. O advogado Tadeu Aguiar participou à distância, fazendo sustentação oral em processo de catalão. A sessão foi transmitida ao vivo e pode ser revista no canal do tribunal no YouTube.
Estamos de volta com o programa TCM Notícias. Você viu aí a reportagem sobre o trabalho do Pleno. Nós estamos conversando aqui com Davi Castro Batista, de Castro Batista, que é gerente da Secretaria de Controle Externo de Atos de Pessoal do TCM, que já disse aqui para você, inclusive, né, Davi, só reforçando, que é o maior custo, podemos dizer assim, demanda de uma prefeitura e Câmara Municipal é justamente atos de pessoal, né? Contratação. Exatamente, folha de pagamento. E qual que é o maior trabalho, a maior dificuldade, podemos dizer assim, que vocês têm nessa questão sobre atos de pessoal? É avaliar aposentadoria, pensão, admissões? Pelo grande número, é a admissão de servidor público? Por exemplo, este ano a gente já está analisando lá no Mestre de Admissão, já passou de 12.800 admissões de servidores efetivos no municípios que foram analisadas lá. As admissões, às vezes, quando você lê números de processo, eles são um número menor, porque a gente pega todas as admissões por semestre e protocola um processo só por Poder Executivo e por Poder Legislativo, então dá um número menor de processos do que aposentadorias e pensões. Mas quando você vê a quantidade de registros, ou seja, a quantidade de pessoas que foram registradas, sem dúvida alguma, é o nosso maior volume. Em termos de processo, não apenas na secretaria, como no tribunal de forma geral, o maior volume de processos que nós temos são os processos de aposentadoria, que este ano já, como você disse anteriormente, passou de 3.000 processos. E pensões, 1.248 pensões analisadas em 2025, esse ano, né? Aí se soma aí 3.000, 1.200 e tanto, mais 12.000, 329 processos de revisão de subsídios. E também, né? Exatamente. É um problema ou não? Porque é revisão? Sim. Não, a fixação e a revisão de subsídios, não que seja um problema, mas é algo que demanda, sim, tempo da secretaria, da mesma forma também que as denúncias, né? Porque as denúncias, na verdade, é algo muito importante, porque eu acredito que a denúncia seja o maior contato entre o tribunal e a sociedade, porque é a própria sociedade que protocola essas denúncias, ou seja, é a comunicação que a sociedade tem com o tribunal, é as denúncias, é a nossa ouvidoria. Então, assim, a gente tem esse trabalho, a gente tem um estoque alto de denúncias e exige maior tempo, né, de análise. Demanda maior tempo. Nós vamos falar mais sobre isso aqui, sobre denúncias. São 387 processos de denúncias, esses processos analisados em 2025. Mas eu volto a chamar a sua atenção para o que aconteceu na segunda Câmara do TCM. Na sessão desta quinta-feira, 9 de outubro, a segunda Câmara analisou a pauta número 133 e julgou 22 processos. O conselheiro Humberto Aidar conduziu os trabalhos que contaram com as presenças dos conselheiros substitutos Flávio Luna e Laércio Amaral, do Procurador de Contas Regis Gonçalves Leite, da tradutora Vanúzia Oliveira e da secretária de plenário Daniela Diniz. A sessão foi transmitida ao vivo e pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube. Você viu aí a reportagem da segunda Câmara do Tribunal, na análise dos conselheiros, procuradores também, dos auditores, esse trabalho que é feito, leva à segunda Câmara que vota e analisa esses processos. Nós estamos conversando com Davi Castro Batista, estamos praticamente encerrando nosso programa, mas com assuntos ainda relevantes para tratar aqui de atos de pessoal, da Secretaria de Controle de Atos de Pessoal. A gente estava falando aí sobre denúncias, processos analisados, 387. Isso são processos que a população, alguém, vai ao tribunal ou manda para o tribunal com denúncias de contratação?
denúncias de Ou forma geral de atos é? de pessoal. Esse número aí foi só de atos de pessoal, né? Porque todas as secretarias recebem as denúncias da sua respectiva área. Exatamente. É através da ouvidoria que a população tem esse canal, então, inclusive, deixo ele aqui, e entra e coloca a sua denúncia, a sua indignação. Isso aqui é o quê? O que seria? Como você disse aí uma palavra, indignação. É o quê? É o cidadão que não concorda? Por exemplo, você pode ter, por exemplo, pessoal que foi aprovado em concurso público e às vezes quer denunciar, olha, estão fazendo contratação por prazo determinado, credenciamento, ao invés de chamar o pessoal que está aqui no concurso esperando. Estão contratando um comissionado, Exato. Ao invés de... Então, assim, é esse tipo. Ou então, por exemplo, a pessoa tem ciência que tem ali uma questão de nepotismo. Todas essas questões pode ser... E aí, qual que é o comportamento do TCM? Diante dessas denúncias? Quando chega na ouvidoria, a ouvidoria, né, faz uma pré-análise, depois passa para o gabinete do conselheiro relator, que dá prosseguimento ou não, passa na Secretaria de Arte Pessoal, onde passa num sisteminha que faz uma pontuação. Dependendo dessa pontuação, é encaminhada para o controle interno do município, para ele analisar e depois dar a resposta para o tribunal. Ou, se é algo que dá uma pontuação mais relevante, aí é a própria secretaria que vai fazer a instrução do processo e a auditoria na respectiva denúncia. A gente tem aqui também 210 processos de editais de concurso público. Nós já falamos um pouco sobre isso, mas eu queria aprofundar, né? Já estamos encerrando o programa TCM Notícias, mas concurso público, né? Porque o concurso público ele gera uma expectativa tão grande, né? No município, no cidadão, tanta gente que às vezes até muda de local para fazer esse concurso na expectativa de ser aprovado, de ser chamado. Tem um processo tão, de certa forma, complicado, né? Aí são 210 processos de editais de concurso público em 2025. Exatamente. Esse é o número que já foi analisado, né? Não necessariamente o número que já está protocolado. Sim. Mas, assim, o edital de concurso público, como você disse, mexe com a vida de muitas pessoas, né? Com a expectativa das pessoas. Então, é um processo que a gente tenta dar muita agilidade, porque ele precisa ser concomitante, porque, ou seja, a análise ela precisa ser feita antes mesmo, por exemplo, que as provas vão ser aplicadas, né? Para que seja feito... Tem o prazo, exatamente, né? Que faz um concurso, tem tanta regra dentro desse concurso, né? Porque se precisar fazer uma retificação no edital, para deixar tudo conforme a legislação, então a gente tenta fazer essa análise para fazer essas determinações, o tribunal, o pleno, fazer essas determinações para que corrija, para que quando chegue no fim, chegue na homologação do concurso público, aquela homologação esteja toda correta e não tenha problema no momento da admissão desse pessoal que foi aprovado. E depois o tribunal acompanha também a realização do concurso, depois que ele é feito? Porque aqui são... Sim, editais, né? Exatamente. Eles, antes mesmo quando de publicar, eles já encaminham para nós, a gente começa a fazer essa análise e depois que tem a análise, que tem tudo, a gente continua acompanhando, vai para a homologação e depois da homologação a gente, no próprio sistema mestre agora, no Colare Pessoal, já tem o acompanhamento da gestão de fila que vai chamando o pessoal que foi aprovado, que está na homologação e por fim aí a gente volta lá para o registro da admissão, onde que a gente vai analisar se quem está sendo admitido realmente cumpre os requisitos. Exatamente, que isso, olha aí, 12.736 até agora, 2025, do trabalho do tribunal. Você está vendo aí, telespectador, nós trouxemos aqui dados tão importantes que mexem esses dados com a vida da cidade, porque são servidores da cidade, são pessoas que estão trabalhando nos municípios, nas prefeituras, nas câmaras municipais, para prestar um serviço para o cidadão, para você que está aí, né, morando nesta cidade, e o trabalho do tribunal que às vezes você não conhecia, que é de avaliar se aquele servidor que está trabalhando lá na ponta, lá no seu município, ele está tudo certinho, a documentação está certa, se não há nenhum problema, do concurso público tão fundamental, recurso seu. E a gente agradece aqui o David Castro Batista pela participação no nosso programa TCM Notícias, dando esclarecimento à sociedade sobre o trabalho do tribunal. Muito obrigado você pela participação no nosso programa. Eu que agradeço o convite. Obrigado.
Olha, e você aí, fique com a programação da TV Câmara. Na próxima semana nós estaremos de volta com mais informações do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. Dinheiro seu. Um abraço para você e muito obrigado.